ensinar e de viver 36 anos de muita superação, de muitas alegrias, de muito bem-estar. Eu disse hoje uma frase que eu acho que eu não tinha dito. Nem sempre eu escolhi o que eu queria fazer. Muitas vezes escolheram por mim, mas sempre souberam escolher muito melhor do que se eu tivesse escolhido. Então, assim, a minha vida, a minha trajetória profissional fora do banco, tive a oportunidade de trabalhar em algumas instituições antes, por alguns anos. Estou há 36 anos trabalhando no Banrisul com muita motivação, com muita paixão, com responsabilidade, sempre preocupada com as pessoas, com que essas pessoas estariam, que nós estaríamos entregando para essa instituição, porque essa instituição não é de dono, ela é da nossa sociedade, ela é do nosso estado, e nós somos hoje um benchmark para a gente olhar a nível Brasil, a gente conseguiu. Eu falava com o presidente Fernando Lemos há pouco, que sorte! Sorte é uma coisa que a gente acorda cedo e trabalha, mas teve mais que isso, teve luz, teve inteligência, teve responsabilidade da gente ter vivido aí esses últimos anos de tantas dificuldades de mercado e que a gente teve pessoas na nossa liderança que souberam assumir riscos calculados, mas que pra gente muitas vezes olhava, mas como? E eles foram lá, nos colocaram os desafios e a gente conseguiu, a gente acreditou, a gente fez as nossas pessoas acreditar. E isso é o grande segredo, nós como lideranças, fazer as nossas pessoas enxergar que não é fácil estar no topo, não é fácil traçar estratégias, não é fácil correr os riscos. Porque se dá tudo certo amanhã, nós vamos estar bonitos no mercado com o nosso resultado. Mas e se não tivesse nada? Quem é que são as pessoas que são as responsáveis? Todos os 10 funcionários são responsáveis, mas quem fica na marca é quem, por alguma razão, não fez o que o mercado esperava. Então, assim, meus queridos colegas, meus queridos amigos, vou pedir licença aos nossos queridos superintendentes executivos e dizer assim, eu tive a honra de, no final da minha carreira, ser superintendente regional. E não tem charme, não tem gosto, não tem desafio maior do que ser superintendente regional. Era o meu sonho secreto, assim. Era no meu íntimo, eu admirava demais os regionais. E hoje eu saio do banco admirando ainda mais, vendo o compromisso, a capacidade que um regional tem de mover pessoas, de fazer acreditar. Então, assim, nós precisamos de todos os superintendentes executivos preparando para os regionais irem lá e distribuir. Então, assim, eu sou muito grata à nossa diretoria. Eu vou pedir licença para o presidente Fernando Lemos e vou me referir ao Gonzaga, que foi o cara, mas o cara, para mim, é meu amigo, uma pessoa que eu admiro, que eu aprendi a trabalhar, que eu não entendia. Em 2002, quando ele me entrevistou e me deu a gerência executiva, eu dizia, mas meu Deus do céu, como que ele controla tudo isso? E em 2002 ele já controlava o banco dessa forma. Mas o Gonzaga sempre me apoiou, sempre viu em mim um potencial que eu mesma muitas vezes não vi. E eu sou muito grata, eu tenho carinho, uma admiração, uma gratidão, sempre procurei também atender as expectativas, mas se eu tenho uma referência dentro do banco, é contigo, sabe? E isso não diminui nada. Obrigada por tudo e por sempre, meu irmão. É isso. Eu vou dar uma filmadinha. Uma filmadinha lá. Os amigos para ficar de
Bem, boa noite a todos. Despedida troca de vida, troca de profissão. A gente trabalha no sistema corporativo de grandes empresas. A gente sempre acaba levando o sobrenome do Sul. Onde a Ivone teve, da maneira que conversou, com empresas, com empresários, com familiares, com amigos, sempre foi conhecida, com certeza, teve lá na Serra, ali ao lado de Gramado, lá em Canela, era gerente corporativa, gerente de contas, gerente de negócio corporativo, quando foi criada a carreira, trabalhou junto aí com o Marcelo, equipe, tá? Depois na volta, depois ela passou a ser gerente de Canela, gerente geral, e nessa época já fui superintendente regional aí. Superintendente regional de São Paulo. Ele fazia trabalhar comigo na agência lá da cidade de Jardim. Tá? Mas era muito amiga, almoçava tudo seguido, almoçava juntos lá naquele preço lá que a gente pagava aquele almoço ali, na Lapa era metade do preço. E onde eu aprendi muito, naquele espaço que eu tive lá, e depois virou a vida, voltando para Porto Alegre, o presidente me chamou, ia ser o presidente do banco, e aí eu voltava e assumia, estava para assumir a superintendência comercial de varejo. Nada? Já fui lá naquela cadeira também. Aí nós tínhamos que trazer uma equipe. Aí nós escolhemos e a dona Ivone era a pessoa mais indicada na época. E aí nós conversamos, gerentagem lá na trabalhei. E a gente não se conhecia, registre-se, nunca tinha falado. Nunca tinha se visto na vida, tá? E aí eu conversei com ela, depois ela disse, eu conversei contigo, achei que tu era meio louco. Aí conversamos um pouco, tudo bem, passou. E aí fomos trabalhar juntos, foi um período magnífico, trabalhamos juntos na unidade comercial do varejo. Depois ela quis ir embora para o Rio de Janeiro, gerente geral do Rio de Janeiro. Cheguei um monte de nível, queria continuar grandona, lá pagou. Aí teve em São Paulo, na cidade de Jardim também, teve virou, e aí depois veio para superintendente corporativa das grandes empresas da unidade corporativa de varejo, que trabalhou um período e depois passou um período e aí voltou para superintendente regional. Foi chefe do cartões, da unidade de cartões, e voltou para superintendente regional da outros estados, que a gente conversou e ela tocou e agradeceu por isso. Então, a Ivone é uma grande profissional, dedicada, é uma pessoa de muita fibra, dedicada ao máximo, competente, que o banco tenha muitos expoentes da nível Pilato, que é a profissional do Ivone, que está se aposentando no Banrisul, mas ela vai continuar muito ativa por muitos anos, talvez em outras profissões, e eu desejo para ela todo o sucesso, toda a felicidade do mundo, e o Banrisul sempre vai estar lembrando dela, os colegas dela, porque ela é uma pessoa que marca presença onde ela está. Muito obrigado por tudo, meus parabéns, e tenha muito sucesso na vida, e seja muito feliz. Contigo, você também. Presidente, o senhor vai falar? Mas é demais, eu já tenho um presidente presente. Eu acho que profissionalmente o Gonzaga falou. Eu queria falar um pouquinho da Ivone como amiga, como pessoa. Nós nos encontramos em 2009, lá em 1999, em Caxias do Sul, onde a gente era gerente de negócios da pessoa jurídica, e na sequência nós trilhamos juntos, abrimos juntos lá a unidade de gerenciamento das grandes empresas do corporativo, da qual o Marcelo, que está aqui, participou, e o Eduardo também esteve conosco, a Kátia também participou conosco aí no início desses tempos. E nesse período, eu sempre digo que eu tive dois momentos de muito aprendizado no banco.
foi quando eu passei pelo corporativo e aí trabalhei com a Ivoni. Foram momentos assim de muita troca de experiência, de conhecimento e de conhecimento interno, como o banco funciona, enfim, mas principalmente como o mercado atua e como as grandes empresas buscam se posicionar no mercado. Então foi um momento muito rico que o banco me propiciou, e principalmente ao lado de uma pessoa assim, muito humana, competente, e dividia tudo comigo, e a gente compartilhava muito conhecimento, angústia, enfim, a gente construiu grandes negócios lá e grandes relacionamentos com os clientes que perpetuam até hoje, né? Perpetuam até hoje. Inclusive tarifa, eu vi outro dia tinha uma tarifa ainda. Eu me lembro que eu gerenciava a Randam, que era uma empresa que estava um pouco avançada no banco, e a Ivoni abonava o principal. Nosso desafio era trazer essas empresas para o banco com a sua plenitude, fazendo mais negócios com o banco. E o segundo momento de grande aprendizado foi quando eu passei na agência central. Já assim, a Ivoni estava trilhando outros caminhos, mas mesmo assim a gente andava juntos, compartilhando e dividindo angústias e multiplicando conhecimento e experiência. Então, tem uma família maravilhosa, 2 filhos assim, maravilhosos. O filho dela é uma rica de uma pessoa, a filha dela, além de lindíssima, é uma pessoa competente, né? Linda quanto a mãe, né? Perdão, são pessoas decentes que também muito competentes, aprenderam muito na vida em função do banco. É verdade. Então, assim, a gente Quando tem... tu estava em Santa Cruz, falar com ela quase todos os dias. Quase todos os dias. E ela era gerente lá no Rio Todos os dias eu falava com ela quando eu estava em Santa Cruz. Então, Ivoni, parabéns pela linda história. Parabéns pelo legado que tu está deixando para todos nós. Para mim, especialmente, eu levo assim muitas das vivências contigo. Eu ainda as cultuo hoje e faço questão disso porque foram momentos de muito aprendizado em todos os sentidos. Tu é uma pessoa maravilhosa e sabe do quanto foi importante para mim na minha carreira, né? E eu tenho um respeito e um carinho muito grande por ti. O laço profissional que se desfaz nesse momento, ele vai fortalecer o nosso laço de amizade, o nosso laço de companheirismo contigo e com toda a tua família e com a minha família. Te agradeço muito, sou muito grato por tudo. Gratidão, gratidão. Que seja feliz nessa nova fase e que Deus te acompanhe, te ilumine para que tu continue transmitindo essa alegria, esse assim senso de companheirismo, de humanidade, de fraternidade com as pessoas que vão se relacionar contigo e que também se relacionam. Um grande carinhoso abraço, que Deus te abençoe em toda a tua estrada daqui para frente, que eu tenho certeza que não é curta, tá? Com certeza. Vem a fundação. Obrigado, amiga. Obrigada. Se quiser, presidente, a gente só sugere. Bem? Não teve mais que falar depois que o Gonzaga e a falaram. São 2 colegas que criaram uma vida junto com elas no banco, mas isso mostra o quanto o banco tem uma força muito especial que diferencia do nosso. Uma instituição que tem valor a gente faz com carinho, com amor, com decisão, tendo um propósito. Eu retornei aos anos de saída, 3 anos depois, aí encontrei amigos, encontrei companheiros,
mas eu tive o privilégio de encontrar a alma, uma alma diferente, que sabe o que é a gente, sabe o que a gente atua. Como o Ivani disse, foram 2 anos muito difíceis. Confesso que se o Gonzaga tivesse mostrado mas me deu aceitar e fazer me enrolou um pouco lá e na terra, mas tá bem, deu tempo. A mulher que ela faz dizia que não ia dar tempo, mas deu tempo. Então a gente conseguiu dar volta e aí tem muitas dessas coisas que a gente disse aqui, do trabalho de cada um de vocês, da garra, da percepção que o Ivani teve. A Ivani eu conheci lá quando eu era gerente do Gonzaga. O Gonzaga me deu muito trabalho, sabe? Onde é que está o Gonzaga? O Gonzaga foi para cá, o Gonzaga foi para lá. Eu conheci o Gonzaga quando eu era diretor do Nacional. E aí a gente começou a criar a relação de confiança que a gente tem até hoje, eu e o Gonzaga, independente das posições dele, às vezes a minha é contrária dele, mas não tem nenhum problema, porque faz parte do jogo. Mas nós temos uma relação de confiança efetivamente de responsabilidade com relação a isso. Às vezes brigamos e tal, mas brigamos no bom sentido. De um lado, do outro, brigamos e tal, mas ambos querem aquilo que é bom. Então, eu fico muito feliz aqui ver que está saindo uma situação agradável, o teu dever cumprido. Os melhores anos do banco. Amanhã vocês emitem um convite. Também nós tivemos que arrumar as metas, né, para poder pagar um pé. Mas isso a gente já sabia que vocês iam. Eu ia fazer isso. Não tem problema nenhum. Mas, presidente, o pior é arrumar as metas e não tem como te pagar. Isso, né? Então, amanhã nós vamos anunciar um bom resultado da história do banco, que é realmente deixa foi fruto do trabalho de todo mundo. Foi um ano infeliz, foram 2 anos. Você sabe que eu não tinha ninguém, mas quando eu cheguei, eu estava fiscal, estava de grave, estava sem computador, estava sem sistema, estava sem. Daqui numa transformação, não tinha passado de ali, Malafaia jogou de vice-presidente, a vida do Central não vai falar. Do jeito que está isso aí, aí a gente conseguiu. Bom, mas não importa muito, nós chegamos, mas hoje é uma festa de despedida de Ivani, mas assim, nós conseguimos muito pelo trabalho de todo mundo aí, pela confiança que vocês têm na diretoria, pela relação que a diretoria consegue. A gente fez coisas inimagináveis, né? Às 6 horas, um negócio fantástico. Eu, no primeiro momento, achei que ia ser uma barbada, porque eu pensei que ia pegar. Parar de trabalhar menos, eu lembro que Bogota, a guerrilha, é culpa do Ademir. E o outro também diz assim, amanhã eu não vou pagar o tempo, o Ademir não me deixou. Culpa do Ademir, né? Mas eu queria te agradecer, que simboliza aquilo que é bom do banco. Da força do banco, da capacidade que o banco tem de reagir, de trabalhar, de atender as pessoas, de ter valor para o Rio Grande do Sul. A gente nunca pode esquecer isso. O banco tem um valor intrínseco para a nossa gente. Ele é a segunda casa. Pode fazer qualquer pessoa. Se perguntar o que é o Banco Sul, pedir para desenhar, eles vão desenhar uma casa. A grande maioria vai desenhar uma casa. Porque é a segunda casa, tem que ser de casa, tem segurança. Então, a gente tem muita responsabilidade. A gente não pode brincar com isso, porque está brincando com a alma numa gente. A gente tem que cuidar disso, saber construir isso, cada vez melhor, entender melhor. E a Ivani é muito exemplo disso. Então eu fico muito feliz que ela possa sair bem, sair feliz, agradecida e nós temos que te agradecer. Eu trabalhei contigo há 20 anos,
Mas eu fico muito feliz de ver que está indo para casa tranquila, feliz, reconhecida pelo banco e foi reconhecendo também pelo banco. Então, a gente fica muito feliz. Eu estava vendo os números hoje e a gente não percebe as coisas. Mas, entre PPR e PLR, nós vamos pagar esse ano 300 bilhões. E nós vamos pagar. Nós estamos pagando ao Tesouro do Estado, que é muito, 300 milhões de reais. Então, vai ver que os funcionários do banco são tão sócios quanto o governo do Estado, com uma vantagem, não tem nenhuma obrigação de fazer salário. Bem diferente. Eu até nem falo isso na rua, esses dias eu vi que a GM anunciou que ia pagar para os seus 7 funcionários do Rio Grande do Sul um PPR histórico, 18 milhões de reais. Aí eu ia falar, não vou ficar quieto, eu ia falar que não vou apanhar na coletiva. Então, mas é para a gente perceber a importância que tem essa instituição de gente. Então, o banco é realmente uma instituição do Estado, não é todo privado. Para a gente citar uma dimensão, nós pagamos de imposto esse ano 3 bilhões e 200 milhões de reais. Não precisa privatizar. Isso nem está mais na pauta. Mas, vamos ver. Então, Ivani, obrigado. Sei que vai ficar perto, está morando no futebol, pertinho, sul. Então, onde você vai? Sul, amigo, Gonzaga, mas vai em casa, cara. Agora nós somos vizinhos de fundação. Obrigado, viu? Então, Pronto, atenção. DJ, toca a Marcelo música. vai querer